Esta história começa com o nosso protagonista vendo quem parece ser sua nova mãe. Ele não entende o que está acontecendo, pois aquela não deveria ser sua mãe, e além disso, ele se sente bastante estranho. De repente, também aparecem alguns parâmetros digitais mostrando que ele está no nível 1 e que sequer tem um nome. As surpresas não param por aí, pois surge um homem imponente parabenizando a mulher pelo bom filho que acabou de trazer ao mundo, dizendo que ele tem boa aparência e um ótimo semblante. O protagonista se pergunta se aquele homem é algum tipo de imperador ou algo do tipo, ficando ainda mais confuso. Nesse momento, perguntam ao ancião que nome ele dará à criança, e é decidido que se chamará Noah Ararat, passando a ser, a partir de agora, o 13º príncipe imperial. O protagonista acaba de descobrir que nasceu no berço mais alto de toda a nobreza imperial. Que sorte a de alguns, não é mesmo? O imperador pergunta qual é a afinidade de Noah e informam que ele possui afinidade com a água. Então, o imperador decide que o protagonista será o Senhor de Armélia, a terra das casas da água. As estatísticas do protagonista começam a mudar, e alguém comenta: "Nunca antes vimos valores assim." Agora, o imperador quer ver os status de seu novo filho, e isso se torna possível graças a um feitiço. Quem mais se surpreende é o próprio protagonista, pois ele acaba de ver seu atributo de água mudar para SS do nada. Isso é uma loucura para todos os presentes, já que ninguém jamais viu alguém com estatísticas tão altas em uma idade tão jovem. Assim começa a história de Noah. Para contextualizar melhor, somos apresentados ao Império Milis, a nação dos guerreiros, que estabeleceu sua capital em uma planície cercada por imponentes cordilheiras. Nesse império, em sua era de ouro, onde a riqueza gera cada vez mais riqueza, floresceu uma cultura de opulência deslumbrante. Os mais de 10 filhos biológicos do imperador receberam o título de príncipes imperiais. Um deles, claro, é o protagonista, que após 6 anos desde sua reencarnação, diz ter compreendido que essas estatísticas são vistas da mesma forma por todos os outros. No entanto, ele as enxerga de maneira diferente. Um exemplo é o rank S de água. Parte disso se deve ao senhorio de Armélia que ele recebeu ao nascer. E outra parte vem de seus empregados, pois aparentemente Noah se torna mais forte quanto mais subordinados possui. Quanto ao seu nível, ele começa a se perguntar se seu poder pode crescer sem limites. É uma questão bastante interessante. Apesar de o protagonista sentir que está limitado pelo fato de ter apenas 6 anos, ele ainda assim percebe que possui um grande poder. Nesse momento, conhecemos Evelyn, uma elegante criada especializada em atendimento. Ela informa ao protagonista que o príncipe herdeiro acabou de chegar, junto com o 4º príncipe. Embora tenham dito que ele poderia comer com calma e encontrá-los depois, o garoto sabe que não pode fazer o príncipe herdeiro esperar, então vai imediatamente. O príncipe herdeiro é Albert, o 2º príncipe imperial, enquanto o outro é Henry, o 4º príncipe imperial. Ambos são claramente mais velhos que o protagonista e pedem para que ele não seja tão formal. Albert diz ter trazido um presente para Noah, mas apenas pela aura que ele sente, percebe que algo não está certo. Quando o servo abre o baú, o protagonista sente lamentos e choros ao redor da espada, e não entende o motivo disso. Albert pergunta se ele gosta, pois quer que ele a segure. Por ser um presente do príncipe herdeiro, Noah não pode recusá-lo, mesmo que quisesse. Ao pegá-la, Albert o parabeniza por ser capaz de segurar a espada e explica que seu nome é Leviatã, a espada de água mais poderosa de todo o império. Ele comenta que 120 pessoas morreram para conseguir dominá-la, o que assusta tanto Noah que ele quase deixa a arma cair, o que teria sido muito perigoso. Henry pede para que ele não se preocupe, pois se não fosse capaz de empunhá-la, já teria morrido ao tocá-la. Albert continua dizendo que muitas pessoas sofrem por causa dessa espada, mas com Noah é diferente, já que ele possui rank SS em água. Albert agradece, dizendo que Noah acabou de lhe mostrar algo muito interessante, e então os dois decidem ir embora. Noah se pergunta se aquele príncipe desprezível o colocou à prova, mas sabe que, mesmo querendo, deve permanecer em silêncio, pois ir contra ele significaria praticamente a morte. Enquanto isso, Henry pergunta ao irmão se ele realmente deixará a arma com o protagonista, e Albert acha que não faz diferença, pois prefere que ela fique com alguém que tenha talento suficiente. Além disso, justamente por ter talento suficiente, ele deveria experimentar como é ser mordido pelo próprio cachorro. Não se sabe exatamente a que ele se refere. Durante a noite, Noah pergunta à sua criada Zoe se algo aconteceu, mas ela pede para que ele não se preocupe, dizendo que não é nada. O protagonista percebe que algo está errado e insiste para que ela conte naquele momento. Com muita vergonha, ela confessa que estava pensando em pedir demissão. Noah pergunta se algo aconteceu, e ela explica que, alguns dias atrás, houve uma inundação em sua cidade natal. Como os campos ficaram em péssimas condições, sua mãe agora está sem trabalho. A situação é muito difícil, e os familiares aconselharam Zoe a se tornar uma acompanhante para ganhar dinheiro mais facilmente e, assim, ajudar sua mãe.
O problema é que ela não quer manchar a reputação de Noah, mas o protagonista pede que não se preocupe, pois entende a situação. E se ela quiser, sua mãe pode passar a trabalhar na mansão. Como não há muito o que fazer, ele lhe dá a função de fechar o portão dos fundos da mansão, com um pagamento de 10 rines por mês. Zoe não entende, pois não existe um trabalho que seja apenas fechar o portão dos fundos de uma casa e que ainda pague muito acima da média. Não sei vocês, mas eu ficaria quietinho numa situação dessas. É uma pichincha absurda, para ser sincero. Noah conta que há uma casa nos arredores do oeste da capital, e por isso dá permissão para que a mãe de Zoe a utilize. Ela não consegue conter as lágrimas e se inclina profundamente para agradecer ao seu senhor por tamanha bondade. Embora o protagonista faça isso por ser uma boa pessoa, ele também sabe que permitir que uma antiga criada vá trabalhar como acompanhante poderia, de alguma forma, afetar seu nome como príncipe imperial, então isso não seria permitido de jeito nenhum. Nesse momento, surge Dylan, o mordomo, e Noah pede que ele vá comprar todas as terras possíveis do vilarejo de Zoe, pois com a inundação e a situação difícil, certamente alguns aproveitadores tentarão se beneficiar e tomar os bens de todos que vivem ali. O objetivo do protagonista é proteger aquelas pessoas antes que seja tarde demais. Dylan fica impressionado, pois, apesar de ser a primeira vez que Noah lida com algo assim, ele conseguiu antecipar o mau comportamento das pessoas de forma extraordinária. Claro que ele não pode contar que já viu coisas desse tipo em sua vida passada. Dylan avisa que será necessário, no mínimo, cerca de 700 mil rines para comprar as terras, o que é uma quantia absurda. Zoe pede desculpas por tê-lo envolvido nisso, e o protagonista entende a reação de ambos, já que o salário médio anual de uma pessoa comum na capital é de apenas 120 rines. O salário anual de Noah, por exemplo, é de 8 mil rines, somando os tributos de Armélia, os presentes do imperador e outras fontes. O dinheiro disponível no momento é de cerca de 500 mil rines. Sem outra alternativa, ele ordena a Dylan que venda algumas das terras que possuem ao sul da capital. O problema é que essas terras foram um presente do imperador, e vendê-las sem permissão seria considerado uma traição. Mas isso pouco importa para o protagonista, que está disposto a aceitar qualquer punição que venha. Embora nenhum dos dois ache isso correto, Noah lembra que os nobres, de tempos em tempos, precisam fazer sacrifícios pelo bem do povo. Dylan apenas lhe agradece do fundo do coração. Nesse momento, o protagonista se lembra de que Dylan também é natural daquele vilarejo, então é natural que ele esteja tão grato. No dia seguinte, todo o pessoal de Noah está muito ocupado, mas Henry aparece para visitá-lo por um tempo. O protagonista se desculpa por não tê-lo recebido antes, mas Henry não dá importância a isso. Na verdade, Henry quer saber se ele vai sair para algum lugar. Noah responde que sim, pois planeja comprar terras em Dozo, onde houve inundações recentemente. Um pouco depois, Henry pergunta se ele pretende usar a espada, e o protagonista diz que não, mas que a levará por precaução. Ele então pergunta se Henry veio apenas por isso, e Henry conta que Albert disse algo estranho, e por isso, mandou investigar a espada. Ao que parece, aquela coisa tem vontade própria, e só obedece a quem reconhece como seu dono. Com isso, o protagonista consegue entender um pouco melhor o que sentiu em relação à espada, e Henry aconselha que ele a leve, se quiser, mas que não a use. Caso contrário, pode correr perigo. Mais tarde, quando chegam ao vilarejo de Dozo, percebem que tudo está completamente destruído. O protagonista pede a Dylan que vá ao cartório de registros, pois muitos documentos podem ter sido perdidos, e é necessário regularizar tudo conforme a lei. Noah decide ir com Zoe, observar a situação mais de perto, e nota que até os tubérculos das plantações estão apodrecendo. Eles veem um grupo de pessoas indo receber comida, mas o que está sendo distribuído é tão ruim que parece quase estragado. Um ancião comenta que eles não podem reclamar, pois só o fato de ter algo para comer já pode ser considerado um luxo. Mesmo não sendo o ideal, é preciso ser grato. O protagonista diz que é inaceitável o Império fornecer alimentos tão ruins, mas a conversa é interrompida pela chegada do Sr. Galil, o funcionário responsável por aquela região. Fica claro que ele veio verificar o que está sendo distribuído, pois seu interesse é que ofereçam o pior possível. Noah pergunta diretamente se ele está desviando o dinheiro, mas Galil responde que é muito arrogante fazer essa pergunta quando todos estão sofrendo ali, inclusive ele. Além disso, Galil afirma que merece algo em troca por alimentar toda aquela gente. O protagonista o adverte de que enriquecer com recursos destinados às vítimas é um crime extremamente grave. Mesmo assim, Galil continua insultando Len, o senhor daquelas terras. O protagonista insiste que usar a força para abusar dos fracos é algo terrível, mas em sua mente ele sabe que, se não der uma lição nesse sujeito, ele nunca vai entender. Não se sabe como, mas a espada se move automaticamente em direção a Noah, pois aquelas últimas palavras aparentemente também a ofenderam. Então, Noah começa a lutar com a espada de uma maneira bastante estranha, pois ele acredita que o que Galil fez foi oprimir os fracos com seu poder, quando deveria ter ajudado, não causado sofrimento. De alguma forma, Noah consegue subjugar a espada e ordena que ela seja sua e o obedeça em todos os momentos.
E é assim que... Bem, eu não esperava que aquele sujeito fosse morto, mas também não vou me dar ao trabalho de defendê-lo. Para piorar ainda mais, Noah continua usando o poder de Leviatã e acaba criando um poço praticamente sem fundo. Obviamente, os seguidores de Galil acusam o protagonista diante daquele cavaleiro, mas o homem, ao perceber que se trata do próprio 13º príncipe imperial, imediatamente se desculpa por não ter reconhecido sua presença antes. Noah pergunta se ele o conhece, e o sujeito se apresenta como Lohengrin, responsável pela segurança daquela região há alguns dias. E ele também é um subordinado do príncipe Henry. Naturalmente, Lowen ordena que todos se ajoelhem diante do protagonista, e Noah pede ao cavaleiro que o ajude, explicando que alguns malfeitores se apropriaram de todo o dinheiro que deveria servir para ajudar e alimentar a população. Ele aponta os cúmplices de Galil e diz que eles devem receber a punição merecida. Além disso, ordena que seja preparada uma nova comida, mais consistente, menos rala, com melhor sabor, qualidade superior e porções maiores. Graças a isso, todos os moradores da vila começam a gritar em agradecimento ao 13º príncipe. Enquanto isso, Albert fica sabendo que seu plano não saiu como esperado, pois Leviatã não apenas deixou de atacar Noah, como também se submeteu completamente a ele. Ainda assim, isso não é totalmente ruim para Albert, pois agora ele sabe que o protagonista será muito mais útil do que imaginava. Alguns dias depois, o imperador convoca Noah, pois ficou sabendo que ele vendeu as terras que havia recebido de presente e, em troca, comprou uma vila inteira. Noah acredita que está perdido e que será punido severamente, mas, para sua surpresa, seu pai apenas lhe agradece. Pois é, graças às ações do protagonista, os abutres não conseguiram se aproveitar da inundação naquela vila, o que poderia ter causado um desastre não apenas natural, mas também humano. Em poucas palavras, o imperador entende que, com essa atitude, o império economizou recursos ao não precisar lidar com duas catástrofes ao mesmo tempo. Ele pergunta como Noah ficou sabendo do ocorrido, e o garoto responde que foi por meio de uma de suas criadas. O imperador acredita que tudo isso foi vontade dos deuses. Além disso, ele também ficou sabendo que Noah conseguiu dominar Leviatã, algo extremamente impressionante. Por isso, pede a um de seus servos que veja o poder de seu filho, já que fazia tempo que não o observava de perto. O imperador fica encantado ao descobrir que Noah agora possui rank SSS em afinidade com a água, embora o próprio Noah ainda não compreenda totalmente como esse tipo de métrica funciona. Seu pai, por outro lado, espera poder contar com esse poder no futuro. E bem, pessoal, é assim que termina este primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora passamos para a capital do Império de Míris, centro da política e centro cultural do país. Da mesma forma, é o coração econômico do Império, além de ser conhecida como a cidade mais próspera de todo o mundo. Aqui vemos Noah chegando à rua Reaid. Segundo os eunucos, há uma cantora se promovendo por ali, então ele decide dar uma olhada. Zoe também o acompanha. Não é mencionado que Zoe queria compensá-lo pelo ocorrido em sua aldeia, então ele lhe deu mais trabalho, notando que ela havia amadurecido bastante. Dentro do local, é dito que pessoas talentosas nunca são demais. Por mais que existam muitas, nisso algumas velas se acendem e vemos uma cantora perigosa surgir. Noah fica admirado ao vê-la e, se não se engana, o nome dela é Alice. Ele admite que ela já não canta mal, mas reconhece que ainda lhe falta técnica. Ainda assim, consegue sentir que ela canta com a alma, então certamente é uma garota responsável. Enquanto a observa cantar, nota a entrada de um homem um tanto irritado, perguntando a Alice o que ela está fazendo perdendo tempo naquele lugar. Vemos esse desgraçado se aproximando dela, empurrando quem tenta impedi-lo. Ele, junto de outros 2 malandros, cerca a ruiva, dizendo que com o que ela ganha ali, nunca pagará a dívida de seu pai. Ela apenas responde que isso é a única coisa que sabe fazer, até que o sujeito a levanta pela roupa. Ele diz para ela não se fazer de boba, já que, como mulher, sabe que tem outra forma de ganhar dinheiro. Diante disso, todo o público abaixa a cabeça, exceto Noah, que chama a atenção dos intrusos e desce para falar com eles. Ele comenta sobre a Lei Imperial, artigo 67, seção 2. Um filho não é obrigado a pagar as dívidas de seus progenitores. Esclarecido isso, ele ressalta que obrigar uma filha a pagar a dívida do pai com o próprio corpo é um crime. Mas para o sujeito, isso não importa. O homem agarra Noah pela roupa, mas nossos garotos se livram deles usando magia. Os sujeitos se levantam doloridos e se retiram, jurando que vão se vingar. Noah avisa ao dono que, se aquela gangue voltar, diga para irem falar com ele. É aí que todos percebem que se trata do próprio príncipe imperial. Noah se dirige a Alice, dizendo que ela cantou muito bem. Ele pergunta quanto ela ganha por mês para viver. Alice responde que tem os gastos médicos da mãe e gagueja, sem conseguir dizer mais nada. Então, Noah menciona que lhe pagará 25 rines por mês para que ela possa cantar em paz e que, quando seu canto melhorar, aumentará seu salário. Alice agradece e Noah pede que ela cante a próxima música. De volta ao palácio, Evelyn dá as boas-vindas a Noah.
Nesse momento, ela percebe alguns homens ajoelhados do lado de fora, reconhecendo-os como os agiotas. Evelyn conta que eles vieram se desculpar, imaginando que descobriram quem Noah realmente é. O protagonista apenas ordena que os expulsem e lhes digam que, se acham que têm o direito de ver um príncipe quando quiserem, estão muito enganados. Nesse momento, vemos Henry chegar, dizendo que receber aquela gentalha rebaixaria a dignidade da realeza e dos príncipes. Noah não discorda, mas tem algo mais a dizer e pede ao irmão que entrem. Já no interior, ele não conta ao irmão que quer ajudar a cantora, e que por isso pensou que, se acreditassem que ele ainda estava furioso, não se atreveriam a se aproximar dela. Henry se surpreende que ele pense em tudo isso com tão pouca idade, pois Frank e Gary, seus outros irmãos, que têm quase a mesma idade, continuam agindo como crianças. Gary, inclusive, não tem modos, embora Henry diga que em breve ele aprenderá. Em seus pensamentos, Noah revela que, embora todos sejam irmãos, não compartilham a mesma mãe. Por isso, Henry e Gary, que são da mesma mãe, devem ter um vínculo diferente. Em meio a isso, Henry pede para falar sobre a espada, pois viu que Noah conseguiu dominá-la. Noah não diz que tudo foi graças a ela, já que a espada realmente tinha vontade própria. Henry pergunta como ele consegue carregá-la, sendo que é maior do que ele. Noah responde que não é nada demais, e ao levantar a mão, faz a espada aparecer. Henry, desconcertado, pergunta de onde ele atirou. Noah não explica que a mantinha escondida sob a manga. Ao torná-la diminuta, deixa-a do tamanho da palma da mão. Acrescenta que foi ela quem o ensinou. Diante disso, Henry fica apenas admirado, pois aquela espada estava guardada havia 200 anos como tesouro nacional e não existiam registros de nada parecido. Considerando isso digno de tirar o chapéu, o que ele claramente não tem, pede ao irmãozinho que entenda a gravidade da situação. Já à noite, vemos os mesmos sujeitos de antes em frente à mansão do protagonista. O careca se cansa de ser ignorado e grita para Noah parar de ignorá-los e não se fazer de arrogante. Seus companheiros tentam acalmá-lo, mas ele não se contém. Com apenas um olhar, Noah faz com que todos caiam no chão. Henry pergunta o que ele fez, e Noah explica que apenas liberou um pouco do poder de Leviatã e o usou para intimidá-los. Com isso, Henry reconhece que agora ele realmente a dominou completamente. Mais tarde, vemos Noah chegar à festa de Rydok. Ao entrar, notam como as pessoas os aguardavam ansiosas. Ele passa ao lado de Rick. Pelo caminho, todos murmuram que ele é muito jovem. Outros o elogiam por ser tão bonito. Nesse momento, Raido pergunta ao pequeno o que ele carrega na cintura. Noah explica que se trata de Leviatã, um presente do príncipe herdeiro. Ao ouvir isso, todos se espantam, pois é o tesouro nacional. No entanto, um dos convidados comenta que certamente é de brinquedo. Noah, obviamente, ouve isso. Vira-se irritado para encará-lo. Mas, mais do que isso, Leviatã libera um miasma escuro que afeta todos ao redor. Aqui, Noah acalma Leviatã, pois, embora sua lealdade seja impressionante, dessa vez ela excedeu. Ao ver essa demonstração de poder, Rydog aplaude o protagonista, pois todos viram como ele é capaz de controlar o poder descomunal de um tesouro nacional. Todos os convidados concordam, afirmando que ele definitivamente dominou um tesouro nacional, enquanto o outro agradece a Noah por tê-lo salvado. Com tudo isso, Raido pergunta o que fazer com aquele sujeito caído no chão. Noah diz para deixá-lo, pois afinal, ele já não pertence mais àquele lugar. Assim, a festa continua. Vários nobres se aproximam do protagonista para se apresentar. Entre eles está Byron Allen, responsável por administrar o Grêmio. Allen então apresenta sua filha, Cindy Allen. Noah pergunta se por acaso ela é adotada. Byron se surpreende por ele saber disso. Noah responde que é perceptível à primeira vista, pois ele o vê como alguém de segunda ou terceira geração, além de ter a postura de alguém que nasceu na nobreza, enquanto a garota carece disso. Por outro lado, percebe que ele a adotou quando ainda era uma escrava. Byron fica impressionado por ele ter descoberto tudo isso apenas ao olhá-la. Noah não menciona que isso se deve ao seu olhar, pois, no momento em que ela se assustou, entrou em estado de alerta, algo característico de um escravo. Byron revela que a adquiriu como escrava, mas que ela é uma menina muito inteligente, então decidiu adotá-la e está lhe ensinando de tudo. Isso agrada a Noah, que lhe diz que, um dia desses, o convidará à sua casa para que lhe conte mais sobre ela. Sem mais a dizer, Byron se retira. Ao ver essa atitude, Noah reconhece que esse homem também sabe a hora de se retirar, enquanto alguns convidados murmuram com inveja que gostariam de ser Byron Allen. Ainda assim, Noah não conta a Raido que há outra razão pela qual sabia que ela não era sua filha. Ele toca da espada para usar intimidação, algo que Cindy percebe. Ele diz a Raido que, desde a primeira intimidação, ela esteve protegendo Byron, algo que não é normal para alguém da idade dela. Rydok, vendo que ele tem razão, o parabeniza por ser tão perspicaz, especialmente considerando sua pouca idade. No dia seguinte, vemos Noah passando pela zona comercial quando encontra Oscar, o oitavo príncipe imperial. Oscar para sua carruagem para cumprimentá-lo e pergunta o que ele faz por ali. Noah responde que estava apenas dando uma volta, o que surpreende Oscar, já que ele poderia andar de carruagem.
Vendo que ele está livre, Oscar pergunta se ele gostaria de acompanhá-lo na busca por um tesouro. Noah não entende de imediato que eles estão indo para a Rua do Cobalto. Oscar pergunta se ele já esteve ali antes, e o pequeno responde que apenas ouviu falar do lugar. Dizem que ali se encontram todos os tipos de antiguidades, embora também haja muitos objetos falsificados. Oscar comenta que o gosto dos nobres é encontrar o verdadeiro tesouro. Assim, eles vão vendo todo tipo de coisa, como ornamentos e livros. Após a busca, Oscar volta com Noah dizendo que não conseguiu encontrar nada, até que Noah vê um livro azul e o compra. Oscar pergunta se ele encontrou algum tesouro, mas Noah responde que não, apenas que aquele livro lhe chamou a atenção. Ao observá-lo melhor, Oscar percebe que se trata do Grimório de Andrea, o grande mago lendário, e ainda por cima, o original. Em poucas palavras, um tesouro. E embora o preço varie conforme o conteúdo, não poderia valer menos de 1000 rines. Oscar pergunta como ele soube que era valioso, e Noah responde que não sabia, embora em sua mente revele que, ao tocá-lo, sua magia do vento recebeu um bônus, e foi apenas por isso que o comprou. Aqui ele não percebe algo ainda mais estranho. Seu poder só pode receber bônus de coisas com vontade própria, então é esquisito que um livro seja capaz disso. Por isso, sua espada começou a se mover, pois podia sentir perigo por perto. Noah rapidamente pega a espada e a aponta para o livro. Oscar não entende o que ele está fazendo, até que o livro libera uma energia sombria. Noah o solta e o livro se abre no chão, folheando sozinho até parar em um símbolo mágico. Dali surge uma imensa energia obscura, e olhos vermelhos aparecem. Oscar se pergunta se não seria um grimório amaldiçoado que abriga a alma do próprio mago. Ele diz a Noah para fugir, advertindo que se trata do espírito vingativo do grande mago que dominou o vento. Diante disso, Noah não recua, e com um único movimento de sua espada, elimina o espírito. Todos ficam obviamente boquiabertos, e Noah vê que o bônus de vento desaparece. Oscar pergunta se ele está bem. Noah responde que sim, e Oscar, preocupado com a cidade, pergunta se ela sofreu algum dano. Noah explica que direcionou o ataque para cima, então está tudo bem. Oscar se surpreende com a inteligência do irmãozinho, sabendo que ele tomou essa decisão no mesmo instante. Nesse momento, um homem se aproxima e se ajoelha. Ele se apresenta como Alan Barsley, dono de uma loja de antiguidades daquela rua. Ao ver o que o príncipe fez, diz que tem um objeto que gostaria de lhe mostrar. Noah pergunta se é um tesouro, e o homem responde que não exatamente. Agora os vemos dentro da loja de Alan. Ele lhes mostra um anel lendário que só revela sua verdadeira forma diante de seu legítimo dono. Até agora, ele o apresentou a várias pessoas, mas nunca reagiu com ninguém. Além disso, revela que já o jogou fora muitas vezes, achando que era sucata, mas o objeto sempre retornava à loja. Por isso, não há dúvidas de que é especial. Oscar acha interessante e pede para Noah experimentá-lo. Noah coloca o anel e ele começa a brilhar. Ao mesmo tempo, uma voz soa em sua cabeça. Limite de nível verificado. Raridade S. Novo dono reconhecido. Nesse instante, o anel ativa uma proteção, envolvendo Noah com uma armadura extremamente poderosa. O protagonista se pergunta se aquilo realmente é uma armadura. Ao verificar seus parâmetros, percebe que eles não mudaram, então supõe que seja diferente do Gripmório e de Leviatã. Ele intui que o anel tem vários usos. Assim, diz ao Sr. Alan que vai levá-lo e pagar depois, mas Oscar se oferece para pagar, pois quer dar o anel a ele como presente. Mais tarde, a caminho de casa, Noah se despedia de Oscar quando, de repente, o mesmo sujeito careca de antes aparece e tenta atacá-lo com sua espada. Zoe o protege, mas Noah não a afasta, e usando o anel, cria um escudo que bloqueia o ataque. Imediatamente, o cocheiro investe contra o homem e o joga ao chão. Oscar pergunta o que foi aquilo, e o pequeno explica que vinculou o anel a Leviatã, e que, ao que parece, ele agiu como uma defesa automática ao sentir hostilidade. Oscar se surpreende com o fato de que, em tão pouco tempo, ele já tenha dominado o anel, afirmando que isso é incrível. À tarde, Noah e Zoe estavam assistindo a mesma garota de antes cantar. De repente, um bêbado sobe ao palco para assediá-la. Logo depois, outro homem também sobe, exigindo que o primeiro vá embora, dizendo que ele a viu primeiro. Os dois começam a brigar, mas Noah os detém, bloqueia os ataques com o escudo e, para neutralizá-los, lança uma descarga elétrica. Ambos fogem correndo. As pessoas reconhecem o protagonista. O dono do estabelecimento se desculpa com ele por tudo, mas Noah não ordena que ele impeça a entrada desse tipo de gente. Envergonhado, o homem explica que justamente esse tipo de cliente é o que permite que o local continue funcionando. Sendo assim, Noah diz que vai comprar o local. Pede a Zoe que traga o dinheiro e entrega 1000 rines ao dono, que aceita e agradece profundamente. A mulher também se aproxima para agradecer ao garoto por protegê-la. Ela diz que não sabe como recompensá-lo, mas Noah pede apenas que ela continue cantando, pois quer ouvi-la e, se possível, um dia fazer com que o rei a escute. Para isso, ela deve continuar melhorando. A garota deixa escapar algumas lágrimas e promete se esforçar ao máximo por ele. Dessa forma, Noah retorna com Zoe, e ambos ficam assistindo a ruiva cantar.
Ao ouvir sua voz melodiosa, o protagonista afirma que não se enganou. Ela é, sem dúvida, um verdadeiro tesouro. Bem, se você chegou até aqui e quer a próxima parte, comente a palavra canto para mostrar que assistiu até o final.